Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Gossin. Eu sou escritor, sou advogado, sou mestre em Direito Ambiental, sou pós-graduado em Direito Imobiliário e pós-graduando em Ética e Filosofia. Eu estou gravando esse vídeo a pedido da direção da escola para nós tratarmos de uma forma muito simples, muito horizontal, o cyberbullying. Vamos fazer algumas reflexões sobre o que seria o cyberbullying, quais seriam as causas do cyberbullying e quais são as consequências do cyberbullying. Eu acho que o primeiro passo que nós temos que identificar e, de certa forma, definir é o que é o bullying. O que é o bullying, desde quando ele existe e por que ele é tão venenoso e tão nocivo para os indivíduos, para as relações sociais e como um todo até para a sociedade em cada geração. O bullying, pessoal, ele nada mais é do que uma forma de você rebaixar o outro. É uma maneira de você, de certa forma, dizer que o outro, o terceiro, ele é pior do que você ou do que determinado grupo, quando ele é realizado de uma forma coletiva, e várias vezes ele é realizado de uma forma coletiva. Então, aquele sujeito ou aqueles sujeitos que estão praticando bullying, eles certamente têm já um desconforto dentro de si que o mobiliza no sentido de tentar rebaixar os outros. Se ele quer rebaixar os outros, isso fatalmente, consequentemente, significa que ele não se sente bem. Então, o agressor, aquele sujeito que está praticando bullying, e em certa medida, várias vezes, todos nós já praticamos o bullying em algum momento das nossas vidas. Então nós devemos ter em mente que ninguém está livre de ser um agressor e um causador de bullying, e nós temos que nos policiar nesse sentido. Mas a nossa primeira conclusão é de que o causador do bullying, ele por si só não se sente bem. Ele se sente mal com alguma coisa. E o que seria essa coisa? O que faria esse sujeito se sentir tão mal a ponto de que, para ele se sentir bem, ele precisa rebaixar os outros? Existe um conceito importante na psicologia, especialmente do século XX, né? Quando a gente fala em psicologia do século XX, lembrando que a psicologia é uma ciência ainda relativamente moderna, ou seja, ela surge no final do século XIX e início do século XX, eu estou citando, por exemplo, o Freud, o Jung, que alguns de vocês já ouviram falar, outros talvez até conheçam, e os que não conhecerem não têm nenhuma obrigação de conhecer, mas fica a sugestão de procurar aí no Google. São grandes psicólogos. Eu tenho até um busto do Freud aqui. Ele é um pensador que é muito importante para mim e para a humanidade de um modo geral. Eu me baseio muito nas descobertas dele. Mas o Freud e o Jung, eles foram precursores da definição do que seria autoestima. E isso é fundamental para nós falarmos de bullying, porque vaidade e autoestima não são a mesma coisa, pessoal. Vaidade é um sentimento que nós temos, todos nós, universal, entre os seres humanos, no sentido de dar uma lustrada, no sentido de dar um polimento na imagem que nós geramos para a sociedade, para o nosso grupo. E a autoestima não. A autoestima é um sentimento interno, é um sentimento que
Muitas vezes é inconfessável, nós não falamos para os outros, mas nós damos pistas de como é a nossa autoestima. Autoestima é o que cada um de vocês e eu sentimos por nós mesmos. Eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa que cumpre suas obrigações, que cumpre seus horários, eu sou uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que respeita as outras pessoas. Isso é autoestima. É literalmente a estima que eu tenho por mim mesmo e que cada um de vocês tem por vocês. Em geral, o sujeito vaidoso, ao contrário do que nós falamos e do que costumamos dizer de uma forma leiga, o sujeito muito vaidoso ele não tem grande autoestima. Essa vaidade exacerbada pode ser justamente um sintoma de uma baixa autoestima, que faz com que ele tente se blindar, criar uma carapuça para esconder sua baixa autoestima. E o agressor, essa pessoa que pratica o bullying, pessoal, ele não tem uma boa autoestima, porque ele não está tentando se melhorar, estudar mais, melhorar na prática dos esportes, eventualmente tirar notas melhores, desenvolver habilidades em idiomas, instrumentos musicais. Todas essas atividades, elas são construtivas. Elas nos tornam mais produtivos, nos tornam mais humanos, nos tornam mais talentosos. Elas devolvem à sociedade coisas boas. Isso edifica a autoestima, constrói uma autoestima melhor, vai nos dar mais confiança interna de quem nós somos, do que nós somos capazes. Então, o sujeito que ele tem uma grande autoestima, uma boa autoestima, ele não precisa ficar proclamando e avisando o mundo inteiro de que ele é bom. Ele sabe que ele é bom, ele se sente bom. Ele não precisa se sentir melhor do que ninguém. Ele confia em quem ele é, no que ele é, do que ele é capaz. O sujeito sem autoestima, em geral, ele, como nós expusemos, ele precisa lustrar a imagem dele. Ele precisa alimentar a vaidade. E também, muitas vezes, ele sente a necessidade de rebaixar os outros. Rebaixando os outros, ele obviamente se sente melhor em comparação. Porque o sujeito que pratica o bullying, ele é um sujeito muito competitivo. Ele é um sujeito que ele precisa o tempo inteiro se medir, se mensurar com os outros. E precisa se sentir, pelo menos, o menos pior em relação aos demais. Então vejam que o bullying, embora seja uma conduta agressiva, ativa em relação aos terceiros, ele advém, ele é fruto de uma conduta, de certa forma, defensiva para consigo mesmo, no sentido de preservar a sua imagem perante os outros, né, e o restante do grupo. Observem que o bullying ele não ocorre no anonimato. O bullying ele não ocorre, geralmente, é muito raro que o bullying ocorra de uma forma individual. Quase sempre existe uma plateia, quase sempre existe um grupo, seja para aplaudir, seja para temer ser também vítima daquele bullying. Então, pessoal, o sujeito que pratica bullying, ele também merece uma análise, ele também merece atenção, não merece os aplausos, não merece elogios, mas ele merece sim ser observado e ele merece ser entendido, porque onde nós temos o agressor, nós temos uma vítima, e eles estão, de certa forma, ligados pela falta da autoestima do agressor, que precisa da vítima para se sentir melhor, porque ela, é o achincalhe dela, são as gozações com ela, é o rebaixamento dela, que vai, de certa forma, gerar os aplausos que o agressor está esperando. Tá, Alexandre, mas e o cyberbullying? O que o cyberbullying tem de diferente do bullying e o que ele tem de semelhante?
O cyberbullying, ele pode ser muito, mas muito mais nocivo do que o próprio bullying presencial, bullying físico. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma era que muitos pensadores chamam de era pós-moderna e outros pensadores chamam de hiperhistória, ou seja, a gente passou da pré-história para a história quando a gente passou a escrever. E nós estamos passando da história para a hiperhistória quando nós começamos a migrar a nossa existência da realidade física para a realidade virtual, da atmosfera para a infosfera. Então, pessoal, a partir do momento que tudo que acontece na infosfera, tudo que acontece na internet, tudo que acontece no espaço público virtual tem um grande impacto, tem uma grande relevância na vida de cada um de nós, a ponto de que, às vezes, o que acontece lá é mais relevante do ponto de vista de notícia do que o que acontece na realidade física. Então, o cyberbullying ele pode ser catastrófico. Ele pode destruir a biografia das pessoas. Ele pode, de certa forma, erradicar qualquer resquício de dignidade e de respeito daquela pessoa que sofreu bullying naquele espaço virtual. Por isso, nós temos imensa responsabilidade perante cada um de nós, porque em última instância nós estamos protegendo nós mesmos, que também podemos ser vítimas em algum momento do cyberbullying. Nós temos responsabilidade pelo que nós curtimos, nós temos responsabilidade pelo que nós não curtimos, nós temos responsabilidade pelo que nós compartilhamos, nós temos responsabilidade pelo que nós postamos, nós temos responsabilidade até pelo que nós deixamos de denunciar. Dentro dessa hiperrede conectada, que está vivendo cada instante como um instante eterno, né? Dessa era que nós temos, onde tudo é já, tudo é para agora, onde esperar é um pecado, o impacto de um bullying feito através do universo cyber, ele vai ser instantâneo e catastrófico. Daí a importância de que cada um se conscientize de duas esferas. Primeiro, o que é o bullying, por que ele acontece, como ele acontece e como nós podemos evitá-lo. Segundo, o que é o universo virtual, o que é a infosfera, como ela pode ser utilizada para o bem e como ela não deve ser utilizada para o mal. Eu tenho certeza que a geração de vocês vai saber utilizar a infosfera de uma forma muito melhor que a minha geração e outras gerações até anteriores à minha. Então, realmente, eu aposto em vocês e eu acredito que vocês vão ser capazes de reflexões profundas sobre o assunto e vão levar o debate a um nível mais humano, mais digno, onde cada um de nós seja merecedor de respeito. Um abraço e até mais.